quero falar de um herói que não tem poderes especiais, roupa especial, arma especial, dinheiro, inteligência ou até tecnologia, mas ainda assim é um herói. Na história desse herói, tudo começa quando ele ainda era um bebezinho. Mas para vocês entenderem o que aconteceu com esse lindo bebezinho que tinha acabado de nascer, você precisa entender um pouco da onde ele morava. Esse bebezinho, ele morava no Egito. E no Egito tinha um faraó que ele tinha tido um sonho, na verdade um pesadelo para o faraó, de que um dos, tanto homens, né, uma pessoa dos hebreus, um homem hebreu, iria destronar ele, ou seja, derrotar ele, fazer o império dele cair. E quando esse faraó acordou, ele ficou muito enraivecido com aquele sonho, ele ficou muito enraivecido com aquela ideia, com aquele pesadelo que ele tinha tido, e ele decidiu então fazer o seguinte: matar todas as bebês e recém-nascidos dos hebreus ali naquela noite. E assim ele fez, mandou seus soldados, seu exército ir para o acampamento e matar todos os hebreus, todos os hebreus recém-nascidos, para que não, ocasionalmente não viesse ocorrer esse homem realmente para destronar ele, destruir o reino dele. E assim ele fez. Só que na vida do nosso herói, a mãe dele foi uma heroína antes dele, porque a mãe dele decide salvar ele dessa matança que estava acontecendo, colocando ele dentro de uma cestinha e jogando ele no rio, para que ele fosse levado pela correnteza e não pudesse ser morto, assassinado pelo faraó. Aí você já sabe quem é o nosso herói. Obviamente, é Moisés. E nesse meio tempo, Moisés é encontrado, ele é levado pela correnteza e ele é encontrado pela princesa, filha do rei. E nisso que ele é encontrado pela princesa, a irmã dele ficou de olho para ver se estava tudo bem com o bebê e acaba falando para a princesa: princesa, por que você não chama alguém para amamentar o bebê? E acaba que no fim ela acaba chamando a mãe legítima de Moisés, a mãe verdadeira, para ficar um tempo amamentando Moisés até que ele tivesse uma determinada idade. Depois que ele teve uma determinada idade, ele se tornou o príncipe juntamente de seu irmão, Ramsés, e os dois começaram uma amizade e uma inimizade ao mesmo tempo. Eles tinham uma rivalidade clássica de irmãos ali entre um e outro, mas no fundo eram bons amigos e se importavam uns com os outros. Treinavam juntos, andavam juntos, lutavam juntos e eram irmãos, como é que eu posso dizer, bem afinados uns com os outros. Então, era uma vida interessante que Moisés vivia. Muito interessante. Só que enquanto ele crescia, se tornando cada dia mais um príncipe melhor, acontecia que o faraó tinha escravizado os hebreus, tinha escravizado todos os israelitas e colocado eles para trabalhar. Quando eles ficavam velhos, eles tacavam fogos neles vivos e deixavam eles queimar até a morte. E trabalhava no pesado, pegando peso, com pouca comida, com pouca condição, dia e noite. Trabalhava como escravo, todos eles. E Moisés não tinha consciência de que, na verdade, ele também era um hebreu, também era um israelita. E aí, um dia, eles estavam andando e ele consegue, então, começar a perceber que aquele povo fazia parte do povo dele. Ele se reencontra com a mãe dele legítima, ele se reencontra com a mãe dele que conta toda a história do que ela fez para salvar a vida dele, e ele descobre que, na verdade, ele era hebreu. E nisso ele olha todo aquele sofrimento do povo, toda aquela escravidão que estava acontecendo ali no Egito, e ele vê uma cena muito triste, onde ele vê um capataz batendo em um escravo com um chicote a ponto de matar esse escravo. E ele se mete no meio e acaba, por acidente, matando o capataz que estava fazendo essa ação, esse ato. E ele esconde o corpo, enterra o corpo e fica com muito medo de alguém descobrir o que aconteceu. Consequentemente, o faraó acaba descobrindo o que aconteceu com o egípcio, o que tinha acontecido com o capataz, e expulsa José do Egito. E ele vai então para o deserto. E ele é expulso então do Egito para ir para o deserto. E nisso ele passa muito tempo no deserto, muito tempo no deserto.
passa muito tempo no deserto, onde que acontece várias coisas. Para resumir um pouco do que acontece, ele acaba encontrando a mulher dele em um poço, ele salva ela de bandidos e ladrões que estavam tentando roubar a água do poço, ele salva ela, casa-se com ela, conhece o pai dela, que se torna o sogro dele, Jetro, e mais para frente ele tem dois filhos com ela também, e se torna pastor de ovelhas na casa de Jetro, que também era uma casa muito próspera, não tinha muito dinheiro, mas tinha suas rendas bem boas, tinha bastante meninas que eram as filhas de Jetro, e vivia Moisés e a sua família. E um dia, Moisés já passa muito tempo depois, nisso o faraó original já havia morrido, e o irmão de Moisés, Ramsés, estava no controle do Egito como faraó supremo. E para os hebreus tudo piorou, ficou cada vez pior. E voltando para a história de Moisés, Moisés um dia estava apacentando as ovelhas, né, cuidando das ovelhas, até que ele subiu em um monte com as ovelhas, para que elas comessem ali o pasto, e ele viu uma sarça, uma árvore que pegava fogo, porém a árvore não se queimava. E dali daquela árvore que pegava fogo, uma árvore bem bonita, que pegava fogo, ele escutou uma voz. E a primeira coisa que a voz disse é: eu sou o Senhor, seu Deus, Deus dos hebreus, Deus de sua mãe, de seu pai. E era Deus falando ali com Moisés pela primeira vez. E ele disse: Moisés, tire as sandálias e cubra o seu rosto, porque esse lugar é santo. O lugar onde você está pisando é santo. Todo esse local aqui é santificado, pois a presença do Deus Altíssimo estava ali. E por isso aquele lugar se tornara santo. E Deus falou para Moisés o seguinte: que o povo dele, ou seja, os hebreus, os israelitas, estavam sendo escravizados por tempo demais, sofrendo por tempo demais. E toda aquela matança e sofrimento tinha que acabar. Ele falou: Moisés, quem vai acabar com isso vai ser você. Você vai lá no Egito em meu nome falar com o faraó e vai mandar ele liberar o meu povo do Egito. Obviamente Moisés, que para muitas pessoas que não sabem era gago, obviamente Moisés ele ficou com muito medo, gaguejando, e ficou com muito medo de ir à frente do faraó e dar essa ordem, dizendo que foi Deus que tinha falado. Mas Deus falou: não temas, pois eu estarei contigo. E mais, ainda mandou que Arão, irmão de Moisés, fosse com ele. E assim foram os dois à presença do faraó, a cobra dos magos de faraó, e assim provando mais uma vez que o Senhor Deus de Israel era muito melhor. E aí vem aquela famosa também novela e também história que todos conhecem, que é os 10 Mandamentos, que também tem as 10 pragas. As 10 pragas do Egito foram ocorridas porque o faraó não queria deixar o povo hebreu ir, assim como Moisés tinha falado, segundo o que Deus disse. E aí, então Deus falou para Moisés: Moisés, anuncia a todos que eu vou jogar 10 pragas no Egito, e essas 10 pragas vai corroer a todos se o faraó não deixar o meu povo ir. Obviamente o faraó não deixou, não acreditando na palavra de Deus, e aconteceu as 10 pragas. E confiram aí. Então foi isso, bem rapidinho. Todas as 10 pragas do Egito. E depois da 10ª, que era a morte dos primogênitos, o faraó então concorda, após perder o seu filho primogênito, concorda em liberar o povo para ir. E como nós sabemos, o povo é complicado. O povo começou a murmurar, começou a reclamar, começou a falar mal e até preferia voltar para o Egito, ao invés de ter que passar por toda a caminhada que eles estavam tendo que passar. E nesse meio tempo, o que acontece? O faraó se arrepende da sua decisão e decide pegar o seu exército e com tudo para acabar com o povo hebreu. E aí todos eles se veem cercados em um grande oceano, no Mar Vermelho, eles se veem cercados ali entre a água e o exército de Faraó, e eles desesperados começaram a reclamar, e Moisés só conseguia pensar: Senhor, o que a gente vai fazer agora? E enquanto Moisés orava ali perguntando para Deus a direção, Deus enviou uma direção profética realmente que marcou a história na vida de Moisés, que foi passar pelo mar. E ali então Moisés estende a vara e as águas se abrem para que o povo possa passar. E depois que todo mundo passou, as águas se fecham e engolem totalmente os exércitos de
Faraó, morrendo afogados, inclusive os exércitos e o próprio Faraó. Morrem afogados ali quando a água se fecha. Todo o povo hebreu passa pelo mar em segurança, a salvo, e o mar fica lá fechadinho com a morte de Faraó. Então, foi algo incrível. E assim que eles saem, eles têm uma grande festa, uma grande comemoração muito bonita, algo incrível de fato, que eles têm ali, eles fazem ali uma adoração espetacular a Deus e eles continuam. E para que não passasse a necessidade, Deus durante o dia colocava uma coluna de nuvem na frente do povo para que eles tivessem sombra e não fossem consumidos pelo calor realmente do deserto, e à noite colocava uma coluna de fogo que aquecia eles durante a noite fria que fazia no deserto. Quando necessitasse, Deus enviava comida, que era um maná que vinha do céu para eles comerem todos os dias. Eles não precisavam ter que caçar nem que trabalhar, porque Deus todos os dias enviava o suficiente, ainda sobrava o suficiente para o povo, e ninguém necessitava de guardar, porque todo dia Deus provia, e ninguém precisava ficar esperando, até mesmo confiando em seus próprios braços para pegar a comida e etc. E o povo foi crescendo, a população foi crescendo, e os acampamentos foram se tornando maiores, até que eles se estabeleceram por um tempo em algumas determinadas regiões. E, nesse meio tempo, em que eles se estabelecem em uma região, eles se estabelecem numa região de um monte, Monte Sinai, onde lá o povo tem o primeiro contato oficial com Deus, e a maioria do povo fica com medo de ver todo o esplendor que tinha de fato a voz do Senhor. E aí eles decidem falar o seguinte, eles falam para Moisés: Moisés, fala você com ele, pergunta para ele o que ele quer e fala para a gente. Porque eles estavam com medo de escutar a própria voz do Senhor. Olha que coisa interessante. E assim Moisés aceita e vai, sobe o Monte Sinai, e ali Deus então revela para ele os 10 mandamentos. Revela ali para ele, escreve ali para ele os 10 mandamentos, e ali ele recebe, tem um momento que demora muitos dias, ele recebe totalmente ali a presença do Senhor, a direção do Senhor para o povo realmente, para o que ele queria que o povo fizesse. Mas, tem aquele mas. Enquanto isso, o que o povo estava fazendo? O povo estava fazendo? Cagada. Estava fazendo besteira. Você não pode deixar sozinho, que é igual criança, você não pode deixar sozinho que faz besteira. O que o povo estava fazendo? Decidiram fazer uma imagem de ouro purinha, um ídolo, um bezerro de ouro, para adorar. Olha que ideia fantástica! Que ideia fantástica! Obviamente, a gente sabe que isso não poderia dar certo. Quando Moisés, então, desce do monte com as tábuas dos mandamentos, e ele vê a festa e tudo aquilo que eles estavam fazendo para adorar aquele bezerro, meu Deus, ele quebra, joga as tábuas todas no chão, quebra tudo, mete o sarrafo em todo mundo, e com vontade. Olha, ó, com vontade mesmo. Foi bonito, foi bonito. E ali ele destrói, então, quebra as tábuas dos 10 mandamentos e também destrói o bezerro de ouro. Obviamente, depois de toda essa confusão, ele dá um passa fora em todo mundo no acampamento, mostra: vocês têm que adorar a Deus. Mostra para todo mundo o lugar deles. E nesse meio tempo, Deus obviamente revela para Moisés novamente, dá para ele novamente a tábua dos 10 mandamentos, ele faz novamente mais uma, e essa fica com o povo para que o povo entendesse e obedecesse às leis de Deus e também as leis ali que frequentava o povo. E ao longo desse período, depois disso, acontecem diversas batalhas, guerras, acontece muita coisa com o povo, para a sobrevivência do povo, até que eles chegam na Terra Prometida, que muitas pessoas conhecem, inclusive teve uma novela. E na Terra Prometida, infelizmente, devido a uma coisa que Moisés fez, ele se irou em um momento com o povo, ele ficou com muita raiva do povo, e por conta disso ele não pôde entrar na Terra Prometida, apenas vê-la. Então, quando o povo estava entrando na Terra Prometida, Moisés subiu ao monte e admirou a Terra Prometida de longe. E ali, então, ele morre, e a Bíblia fala que Deus sepultou Moisés, ou seja, enterrou Moisés. Aonde? Ninguém sabe, não tem como saber, a Bíblia não fala isso, mas foi Deus ali que enterrou Moisés, e assim acaba a história aí, né, desse herói da fé que realmente teve um ato
de liderança.